Hello everyone, professor Alcides aqui. Good night, good morning, good afternoon, independente da hora que vocês estejam vendo. Gente, essa semana nós faremos uma revisão mediante o nosso simulado que está para acontecer agora, né? Então eu decidi que essa semana faremos uma revisão, recapitular, revisar, né? Rever os assuntos que nós vimos até agora, né? É interessante para que sejam fixados, né? E para que vocês estejam mais preparados para fazer esse simulado e tal. E é bom, de maneira geral, que a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente viu até agora, né? Já visto aqui nesse sistema à distância, a gente tem poucas, digamos assim, pouco ou quase nenhum contato, então da maneira que a gente puder estar sendo revisado, tá podendo revisar, tá podendo rever, tá podendo tirar dúvida, melhor, né? Então, essa semana será de revisão, hoje teremos essa aula de revisão dos conteúdos de maneira geral. Eu trouxe os principais assuntos, né? Que de maneira geral foi o que a gente viu até agora, né? Onde a gente via o conteúdo, na outra semana tinha um exercício, vocabulário, interpretação de texto. Então, de maneira geral, eu vou revisar os conteúdos de gramática que a gente viu até agora, que no nosso caso é Simple Present e Simple Past, ok? Então, de maneira geral, né, vou falar bem de maneira resumida, afinal a gente já viu os conteúdos e tal. E quaisquer dúvidas, né, espero que sejam tiradas e tal. Então vamos lá. Bom, para começar, Simple Present, né? Aqui a gente tem uma tabelinha com com as formas do Simple Present, no caso, as conjugações, né? Onde a gente vai ter aqui os sujeitos, né, as pessoas e tal, e aqui o verbo cook, que é o verbo cozinhar, tá? E o que é interessante a gente saber aqui é que, se vocês perceberem, nessas três pessoas do meio aqui, que é justamente as que estão destacado numa parte mais escura, né, as terceiras pessoas do singular, né, he, she, it, que seriam ele ou ela, né, e o it também significando ele ou ela, mas para animais, objetos, enfim, tudo que não for pessoa, tem a conjugação, a escrita do verbo um pouquinho diferente, né, dos demais, né? No inglês a gente vai ter a repetição praticamente da mesma forma, só vai mudar nesses três casos aqui. No Simple Present, que no caso do cook vai ser receber apenas o S no final, né, para essas três pessoas aqui: he cooks, she cooks, it cooks. Como, por exemplo, aqui também o verbo do, que é o verbo fazer, né, um sinônimo de make, onde nas terceiras pessoas do singular, né, vai ter a sua forma das, né, com o acréscimo do es no final desse verbo, tá? Indicando que é a terceira pessoa do singular, sempre para he, she, it, tá? Da mesma forma, quando eu for perguntar, quando eu não tiver verbo to be na frase, né, eu vou ter que usar verbos auxiliares, que no caso é o do, que no caso aqui vai ser o verbo auxiliar, não vai ter tradução, né? Ou das também na frente do sujeito, sempre, né? Em inglês a gente sempre vai ter um verbo auxiliar na frente do sujeito quando a gente for perguntar, a não ser que tenha o verbo to be. Se tiver o verbo to be, é o próprio verbo to be que vai para frente do sujeito, tá? Então, do para I, you, we, they, né? E das para he, she, it. Então, he, she, it sempre vai ter umas modificações, tá? Então, para perguntar, sempre verbo auxiliar na frente do sujeito no simple present, né? Quando não tiver verbo to be. Aqui, a gente vai ter uma forma negativa. Deixa eu só aqui. Então aqui a gente vai ter, perdão, aqui. Aqui a gente vai ter, ó, I do, que seria eu faço, né? Você faz, ele e ela faz, nós, eles fazemos, tá? Ou fazem, no caso, né? Eles ou elas fazem. Então a gente tem o not depois do verbo auxiliar. I do not equivale a I don't. You do not equivale a you don't. Da mesma forma, he, she, it does not equivale a doesn't. Aqui é a forma por extenso e aqui é a forma abreviada, tá? Mas são a mesma coisa. Então,
Essa forma negativa a gente vai formar no simple present, né? Que seria acrescentar o not depois do verbo auxiliar, ou do ou das, né? Das quando for sempre lembrando esses três aqui, né? He doesn't, she doesn't, it doesn't, tá? Então, vindo aqui por outro canto, forma interrogativa a gente viu. E aqui temos o exercício, inclusive, que já foi feito, tá? Então, vou para a próxima imagem. Aqui são algumas regrinhas. Como eu falei, toda vez que eu for he, she, it, o verbo vai receber uma diferençazinha no simple present, que é o assunto que a gente está vendo agora, tá? No presente simples, tá? Não é plural, é marca de terceira pessoa do singular, para ele ou ela. Então, aqui como está escrito, ó, regras para terceira pessoa. Então, ó, em geral, é só o acréscimo do S. Deixa eu aumentar. Em geral, só o acréscimo do S. Então, ele tem alguns exemplos aqui. Work, que é trabalhar. Eat, que é comer. Play. Swim. Write. Play é jogar, brincar, tocar algum instrumento. Swim seria nadar. E write seria escrever, né? Ambos, né? Todos eles, no caso, seguem a regra geral, que é só o acréscimo do S quando for he, she, it, tá? Para todas as outras pessoas, a gente não mexe. O verbo permanece sem alteração. A segunda tabelinha traz uma regrinha, que é a regra dos verbos terminados em Y, para a mesma regra, tá, gente? Essa questão do he, she, it. Então, verbos terminados em Y, em que antes do Y a gente tem uma consoante. O Y vai sair e a gente vai acrescentar IES. Então, por exemplo, study termina em Y antecedido da consoante D. Então, toda vez que eu for usar ele estuda, ela estuda, eu usarei he studies, she studies, tá? Cry é chorar, fica cries, né? Retirando o Y. Já aqui, antes do Y, a gente tem uma consoante R, né? Aqui também, mesmo caso, try, que é tentar, spy, que é espiar, e fly, que é voar. Todas elas têm o Y antecedido de consoante, portanto, seguem essa mesma regra. E por último, no último quadrado, aqui na última coluna, a gente vai ter o caso dos verbos em que a gente vai acrescentar ED. ED não, perdão, ES, né? Que são os verbos terminados nessas terminações que foram destacadas aqui, ó. O, SH, CH, X e SS, tá? E Z também. Não tá aqui, mas também entra. Então, go, que é o verbo ir, a gente acrescenta S. Então, toda vez que eu for falar ele vai ou ela vai, he goes, she goes. Beleza? Wash, termina em SH, que é o verbo lavar. He washes, she washes. Watch, que é o verbo assistir. He watches, she watches, tá? Parecem, né, mas são bem diferentes. Mix, que é o verbo mexer, né, misturar. Então, mixes. E kiss, termina em SS, kisses, né? He kisses, she kisses. Ok. Então, de maneira geral, é o que a gente precisa entender e relembrar, né, dessa questão do simple present, né? Na prática, é mais simples. Então, agora sim, indo para a parte do passado, né? Só para a gente relembrar, né? O verbo to be no passado, a gente tem apenas duas formas, né? Que são was e were, né? O were usado para plural e para o you, mesmo quando for singular, e o was para todos os outros, tá? Exemplo aqui, ó. He was a doctor. Singular, was. Quero perguntar se ele é um doutor, se ele foi um doutor, aliás, né? Já que é passado, ele foi um doutor, ele era um doutor. Was he, né? Só trocar de posição, porque eu tenho o verbo to be. Se eu não tiver verbo to be, é outro caso. A gente vai ver rapidinho aqui, mais na frente em outra imagem, tá? Então, só lembrando, were quando for plural, ou you, sempre, você ou vocês, e o was quando for singular. Essas são as formas do passado do verbo to be. Adiantando, a gente vai ter aqui agora. Para o simple present,
Aliás, simple past, perdão. A gente viu presente simples, agora passado simples. Regra geral do passado simples. Os verbos que estão no passado normalmente terminam em ed, tá? Como work, que a gente viu agora há pouco, é o verbo trabalhar, no passado fica worked. Ele é um verbo que segue regra geral. Ed no passado, como o verbo to talk, que é conversar, no passado fica talked, tá? Então, essa é a regra geral. Então, viu o verbo com ed no final? Provavelmente, praticamente, eu acho que acredito que em 100% dos casos, é o verbo no passado. Existem os casos em que o verbo não termina em ed e está no passado. Sim, como por exemplo é o caso do verbo to be que a gente viu agora. Was e were são as formas do passado de am, is e are, né? E não tem ed. São verbos irregulares, a gente vai ver ainda. Mas por enquanto, regra geral, terminou em ed, beleza? Ainda na regrinha do AD, a gente vai ter os verbos terminados em y, né? Que é a mesma regra que a gente viu agora no Simple Present, só que lá é IES e aqui é IED. É a mesma regra. Ou seja, terminou em Y, terminou em Y. Cadê? Terminou em Y, mas foi antecedido de consoante. Deixa eu ler logo para consoante aqui embaixo. Foi consoante, tiro Y, acrescenta IED, como try, então fica no passado. Eu tentei, I tried, ok? Então, e isso vai ser para todas as pessoas no passado, tá? Todas as pessoas no passado. Não se conjuga o verbo de outra maneira, no simple past, tá? Sempre vai ser a mesma forma. I tried, you tried, he, she, it tried, tá? They tried, we tried. É a mesma forma, uma só. Porém, se o verbo terminar em y e for antecedido de vogal, como play ou stay, a gente só acrescenta o ed, que é a regra geral que a gente viu aqui em cima. Então, basicamente, os verbos vão terminar em ed. Ed ou ied. Ied quando for o caso do y antecedido de consoante. Beleza? Com os verbos irregulares, esses verbos eles não vão seguir esse padrão do ed no final. O que é que vai acontecer? Eles têm uma forma própria, tá? Que muitas vezes é diferente da forma, digamos assim, raiz, né? A forma matriz da palavra. A única maneira de eu saber quais são essas formas é conhecendo os verbos. Então, eu preciso praticar, eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso ter contato com aquilo ali. Não tem regra, então realmente é preciso ter contato para saber que aquele verbo deriva de um outro verbo, tá? É uma forma do passado é a forma no passado de um determinado verbo. Então, to bake é comprar, bought. Aqui são alguns exemplos, tá, gente? Cut, cortar, possui a mesma forma, não muda, tá? A gente vai saber pelo contexto se ele está no passado. Have, que é o verbo ter, no passado fica had, com D. Eat, que é o verbo comer, no passado fica ate, né? Só troca a ordem das letras e tal. Então a gente percebe que nenhum desses verbos tem ed no final, não segue aquela regrinha, tem uma forma diferente, tá? Aqui ele traz uma tabela com a verbo com a forma regular, terminando em ed, verbo com a questão do y, antecedido de consoante, em que fica ied, né, como study, e aqui um verbo go, que é um verbo irregular, né, e possui uma forma diferente, não possui ed nem ied, e sim a forma de go no passado é went, tá? No passado simples a forma de go, went. Então aqui ficaria traduzindo: eu fui ou eu era, você foi, você era, né? Ele ou ela foi ou era, né? Nós, vocês e eles ou elas eram ou foram, né? Aliás, eram não, perdão, go é o verbo ir, então foram, né? Prosseguindo, né? E finalizando, a gente vai ter o quê? Pronto. Agora eu sei que os verbos no passado simples têm o ed na forma regular. Existem as formas irregulares em que os verbos têm uma forma, não seguem esse padrão. E como para colocar na negativa e interrogativa? É aqui que a gente vai ver agora. Então, fácil becinho, né? Bem fácil. É só colocar o not após o verbo did. Por que o did? No presente, a gente vai ter o verbo do e das quando a gente vai colocar na negativa,
tá? A gente viu isso agora. Do ou das. Do, do, né? Ou das. Esse camarada aqui, esses dois camaradas aqui. O do para I, you, we, they, né? E o das para he, she, it. Essas são as duas formas. No passado, né? A gente só vai ter uma, que é esse camarada aqui, ó, o did, tá? Para tudo, na negativa e interrogativa, você não precisa alterar mais ele. Ele vai servir como verbo auxiliar quando eu não tiver o verbo to be, né? Que no caso do passado é was e were, tá? Na maioria dos casos você vai usar nos demais casos você vai usar did, na maioria dos casos. Então, por exemplo, aqui o verbo work. Eu não trabalho, I did not. Ou I didn't, que é a forma contraída, beleza? Mas significa a mesma coisa. I didn't work, I did not work. Eu não trabalho, eu não trabalhava. You did not work. Você não trabalhava, você não trabalhou. You didn't work. Mesma coisa, tá certo? Então, apenas o not, verbo sujeito, verbo auxiliar, partícula, né? Ou palavra de negação, que é o not. Isso na negativa, certo? Na interrogativa, simples, simples, simples. Como em todos os outros casos, a gente precisa colocar o verbo auxiliar na frente do sujeito. Se o sujeito aqui, por exemplo, sou eu, primeira pessoa do singular, I work, eu trabalho. Para colocar na interrogativa, did I work? Uma coisa que é preciso salientar aqui é que o verbo did, ele já me diz que a frase está no passado, correto? Ele é o passado do verbo do, que é o verbo fazer, que é justamente o verbo que a gente usa no simple past. O verbo do também, assim é o verbo, assim como o verbo make, que tem o passado made, a gente troca o K pelo D, né? O verbo do, o passado dele é o verbo did. O do também é um verbo irregular, não tem passado com ed. Então, o did já me diz que a frase está no passado. Portanto, eu não preciso mais mexer no verbo principal, que nesse caso aqui é work, certo? Nesse caso aqui é study, nesse caso aqui é go. A gente falou agora, study no passado vai ficar studies, certo? Quando para he, she, it, certo? Porém, né? Aliás, studied, né? Studied. Só que, como eu já coloquei o did aqui na frente, né? Ele já me diz que a frase está no passado, eu não preciso mexer no verbo principal. Em todos os casos, percebam, ó, o did na frente para a pergunta, né? O sujeito e o verbo principal. O verbo fica na forma original, work, né? Did I study é o verbo estudar. Did I go? Did you go? Verbo original, verbo ir, tá? Então, na negativa, a gente acrescenta o verbo mais o not, o verbo auxiliar mais o not. Depois vem o verbo principal, né? Did not work, didn't work. E aqui é só colocar na interrogativa, só colocar o did na frente do sujeito e deixa o verbo principal na forma original, certo? Então, dessa maneira, a gente conclui, ok? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham revisado, que vocês tenham sanado as dúvidas. Quaisquer dúvidas, consultem os materiais, revejam a aula, tá? Vão procurar exercícios aí e vocês, certeza que vocês vão conseguir resolver e ter sucesso, ok? Então, tudo de bom. Até a próxima. See you the next time. Hello guys, how are you? Are you okay? I hope you're fine. Welcome back to another English class. Today we'll be to study the how forms. Pessoal, bem-vindos, tá? Espero que vocês estejam bem, né? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Aula do professor Alcides aqui. Espero que vocês estejam bem, tanto em relação à vida pessoal como aos estudos, tá? Vamos lá seguindo firmes e fortes, né? É o que importa pra gente, fazer a nossa parte. Hoje estudaremos as formas compostas do pronome how, né? Pronome how que tem a sua tradução principal como a preposição, o pronome como, né? O pronome interrogativo como, tá? Não necessariamente é um pronome interrogativo, ele pode aparecer no meio de uma frase, né? Ou em uma circunstância em que não necessariamente é uma pergunta, mas
significando sempre, quando aparecer sozinho, né? Quando vier sozinho, significando o pronome como, tá? Maneira, forma de algo, de alguém, tá? Então, aqui nós temos as principais, talvez, né, as mais recorrentes, as mais usadas formas compostas com esse pronome, né? Então, para início de conversa, sabendo que o how significa como, né? Aqui a gente tem algumas variáveis, né, algumas formas compostas, né? A tradução aqui na segunda coluna, tá? E aplicações em frases, né? Que é imprescindível para a gente entender como funciona, tá? Daqui a gente passa para os textos, né? Em um outro momento. Então a gente tem aqui, por exemplo, how much, né? Much significa muito, né? Significa muito, da intensidade. How much significa quanto, tá? No caso, valor, tá? Valor, quanto custa, tá? Se vocês olharem aqui, tem a mesma significação do how many, né? Mas how many significa quanto de quantidade, né? No caso, quantos, né? Plural. E aqui quanto, valor, né? How much, quanto de valor, how many, quantos de quantidade. Então, vindo para os exemplos, a gente tem aqui how much is the cell phone, tá? Quanto custa esse celular, né? How much. As duas palavras significam a única palavra quanto custa no caso, né? O quanto é, quanto foi. No caso, how much, quanto. É, né? Aqui o verbo to be. This, este ou esta, né? Cell phone, a gente sabe, né? Celular. Ok. Então, how many, agora quantos, significando quantidade, números, né? Então, how many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Quantidade, né? Quer saber o número de irmãos. Aqui, ó, a gente tem how old. How old, old significa sozinho, velho, tá? Normalmente, how old também tem algumas formas compostas, né? Em que, por exemplo, a forma composta grow old. Deixa eu escrever aqui, tentar achar um pedaço aqui que dê para escrever. A palavra grow old, ó, grow significa crescer. Grow old, né, significa envelhecer, tá? É uma forma composta com o pronome grow, com o pronome old, ou a palavra old, enfim, desculpa. Então, how old significa qual a idade. Por isso que quando eu vou perguntar a idade de alguém em inglês, eu utilizo a expressão how old are you, né? Que seria aquela forma lá com o verbo to be. Mais uma vez aqui em cima, só pra gente ilustrar, né? How old are you, né? O how old significa qual a sua idade, né? Qual a idade. Are you, você é. Em inglês, né, a gente fala a idade que você é a idade, não que você tem, como a gente é acostumado aqui em português. Então, how old, qual a idade, né? Qual a idade dele, qual a idade dela, qual a sua idade. Então, how old, aqui vindo para o exemplo, ó. How old is your cousin? Cousin é primo ou prima, né? É uma palavra unissex, tanto serve para os dois. Então, how old is your cousin? Então, qual é a idade da sua prima? Beleza? For, aqui, ó, significa distante. For, distante. How for, qual a distância, tá? Então, se vocês perceberem aqui, o how ele vai ter uma tradução como qual ou quanto. Basicamente isso, né? Embora o how signifique como, tá? Mas aí o que é que a gente faz para saber, né? Foca nas palavras, por isso que eu estou traduzindo a palavra que vem em seguida depois do how, tá? Porque ela que vai me dar o sentido da expressão, né? E aí sempre vai significar quanto ou qual alguma coisa, tá? Então much significa muito, tá? How much, quanto custa? How many significa vários, muitos também, tá? Então how many, quanto de quantidade, né? How old, old significa velho, how old, então qual é a idade? For significa longe, então how far,
qual a distância. E aqui na frase, ó, how far is it from, né? Qual a distância é da sua casa to your work, para o seu trabalho. Qual a distância da sua casa para o seu trabalho? How far is from your house to your work? Tá? Long, nesse sentido, long significa longo também, tá? É um adjetivo longo, mas sempre quando ele vem, em muitos casos ele vem associado à significação de tempo, tá? Então, how long, quanto tempo, né? How long will you stay em São Paulo? Então, quanto tempo você ficará, você permanecerá em São Paulo, já que stay é ficar, permanecer. Often, often sozinha significa frequentemente. É um advérbio de frequência, né? Frequentemente. How often, portanto, qual a frequência com que alguma coisa acontece. Então, how often does she study English? Lembrando, ó, does aqui, porque é pergunta, e eu não tenho verbo to be, então tem que ter um verbo auxiliar. Como a pergunta tá no presente, ó, com que frequência ela estuda inglês, então does, porque é she. Se fosse qualquer outro sujeito, se fosse I, seria you, se fosse you, I, we, enfim, they, seria do, né? Então, how often does she study English? Com que frequência ela estuda inglês? Tá? Aqui tá com trema, pessoal, mas aqui é porque essa ficha realmente é antiga, né? Na época que não tinha ainda entrado em vigor, não existia ainda o novo acordo ortográfico, né? Portanto, como vocês sabem, o trema deixou de existir. Bom, voltando, aqui ó, tall significa altura, alto, né? Alto, na verdade. É um adjetivo, tall. Então, how tall, qual a altura? Então, how tall is your father? Qual a altura do seu pai? Se fosse mãe, how tall is your mother? Se fosse irmão, how tall is your brother? Ok? E aí vai. Aqui a gente tem uma diferença que eu gostaria de comentar também, tá? Aqui, ó, tanto how tall como how high significam a mesma coisa, né? Qual a altura. Porém, tem usos diferentes. Tall é sempre para pessoas, né? Por isso, pai, mãe, irmão, tio, tia, enfim, seu amigo. E high significa altura em relação a objetos, coisas, como montanhas, um poste, um prédio, enfim, uma ponte, tudo que na verdade não significa uma pessoa, né? Então, por exemplo, aqui ó, no how high, ó, how high is that post? Né? Então, qual a altura daquele poste, tá? How high is that mountain? Qual a altura daquela montanha? Por aí vai. Bridge, que seria a ponte. How high is that bridge? E por último, a gente tem aqui, ó, how deep. Deep significa profundo. É um adjetivo. Portanto, how deep, qual a profundidade de algo, né? Do mar, de um rio, do oceano. Aqui ele colocou o exemplo com rio, ó. How deep is the river? River, rio. How deep is the sea? Qual a profundidade do mar? How deep is the ocean? Oceano. How deep is the pool? Piscina, né? Enfim, por aí vai, tá? Então, é basicamente isso. Essas formas não são difíceis, né? Agora é aquela questão, precisa treino, precisa estar em contato, precisa exercitar, né? Para fixar, né? Língua estrangeira, principalmente, precisa de muito treino, né? A gente precisa realmente estar em contato o tempo que for possível, para que a gente realmente aprenda, compreenda, apreenda e não esqueça, tá? Então, praticar sempre, tá? Então, lembrando, how sozinho significa como, mas toda vez que ele vier junto de um adjetivo e tal, ou uma outra palavra específica, né? Como many aqui, que significa, pode significar muito, pode significar vários também, nessa ideia, né? Advérbio, então ele vai significar quanto ou qual, né? Então por isso é interessante saber a tradução da palavra que vem depois, porque a partir dela a gente associa e consegue deduzir, mesmo que a gente não lembre exatamente assim que se deparar, né, com a expressão composta,
Mas aí a gente, por exemplo, eu sei que old aqui, por exemplo, how old, eu sei que old é velho, né? Então, how old, né? Qual a idade? For, eu sei que é longe, então how far, qual a distância, tá? Então, nada como a prática para nos levar ao sucesso, né? Então é isso, pessoal. That's it, né? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. God bless you. E see you later. Bye bye.